Bom dia, gente! Bem-vindo a mais um Pod 081. Meu nome é Giovana. Meu nome é Gabi e a gente tá aqui hoje com um convidado bem legal. A gente vai falar sobre cultura pop, sobre cinema. A gente trouxe o Kaique Henry, espero que seja assim que fale seu nome. Certo. E ele é crítico de cinema, estudante de psicologia, caminha entre duas áreas muito diferentes, o que é bem legal. E a gente vai bater um papinho sobre cinema, como eu já falei, mas em especial sobre Retratos Fantasma, que foi o filme documentário mais recente do Kleber. E é isso aí. Bom, mas antes da gente começar a entrar nesse papo e tudo mais, assim, a gente queria que você contasse um pouco de você para os nossos ouvintes. Bom dia para todo mundo. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e conversar sobre uma das coisas que eu sou mais apaixonado, que é cinema. E ainda mais falar sobre um dos nossos maiores autores contemporâneos do cinema, que é o Kleber. Então, feliz de estar aqui. E como foi muito bem apresentado, meu nome é Kaique, tenho 23 anos e sou crítico de cinema. Assim, eu me considero um crítico desde o ano passado, mas eu falo de cinema desde 2021. Eu era estudante de jornalismo, mas, enfim, por questões eu não concluí o curso e fui para psicologia. Uma pena. E também sou completamente apaixonado por filosofia. Não à toa aqui no meu perfil Refletindo Cinema eu misturo filosofia e cinema. Mas é basicamente isso. Meu início de carreira com o cinema é bem recente. Então, é isso. E muito obrigado pelo convite. A gente agradece também. E você falou que o cinema é uma de suas paixões. Como é que começou? Eu vi que você tem uma tatuagem referente a Star Wars, assim. Então, assim, como é que... Duas, pronto. Como é que você começou esse gosto de, tipo assim... Eu gosto muito, mas eu quero também externalizar isso para as outras pessoas. Bom, minha história com o cinema é muito antiga. Desde garotinho. E é tão especial para mim que eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema, eu só tinha 4 anos de idade. É uma memória muito clara para mim. Não sei se vocês já assistiram o filme Os Fábios e Steven Spielberg. No filme ele conta a história dele com o cinema e no início do filme ele vai pro cinema a primeira vez com os pais e aquilo mudou a vida dele. Ele passou uma semana só pensando naquilo e foi basicamente isso que aconteceu comigo. Foi algo assim que transformou minha vida. Amor à primeira vista. Depois dali era toda semana pedindo para ir na locadora para escolher um filme. Então é uma coisa bem antiga. Mas de querer estudar, de querer ir mais a fundo nisso, foi na pandemia. Ficar dentro de casa só assistindo filme. Foi o ano que eu mais assisti filme. Depois desse, que esse ano eu tô vendo muito filme também. Mas na pandemia foi o ano que eu mais vi filme e eu fiz, eu quero mais. Não quero só gostei, não gostei. Eu quero uma coisa a mais. Quero explorar mais. E foi quando eu comecei a fazer cursos de cinema, comecei a ler bastante livro. Comecei a entender que o cinema não é só, pelo menos para mim, não é só sentar, assistir e me divertir. Experienciar o mundo, né? Conhecer histórias, entender histórias de pessoas diferentes. Minha vida é diferente daquilo que está sendo tratado. É uma forma de construir empatia também. Que empatia é um exercício que a gente precisa fazer. Não tem como a pessoa já ser empática, não é um exercício. Você tem que olhar para a vida do outro. E qual a melhor forma de olhar para a vida do outro, senão experienciando isso num filme, né? Que conta tudo com mais profundidade. Então, comecei essa história em 2020, ali na pandemia, e tô desde então. Não quero largar nunca, adoro estudar cinema. Tô para ficar de férias, então o meu tempo todo agora das férias vai ser para estudar cinema, ler bastante livros, porque eu quero me aprofundar ainda mais. E a gente tá falando de arte, né? A arte Muda, ela sempre muda. Você nunca vai saber de tudo. Em relação à arte, então tá sempre estudando. Que massa. Eu me identifico bastante com essa parte do cinema, Sim. porque eu consigo lembrar claramente a primeira vez que eu fui e tudo que mudou depois, mas eu consigo também ter uns resgates, tipo, de que antes de eu ir ao cinema pela primeira vez, eu já gostava muito de assistir. Então, eu vivia, eu não era aquela criança que estava muito em rua, não, assistia muito. Seja TV, desenho, mas os filmes, Pegava, assim... Nossa, muito bom. Antes da gente entrar no tópico mais específico, que a gente vai falar sobre Retratos Fantasmas, tu tem alguma indicação de como começar essa leitura? E uma outra pergunta também é se foi difícil pra tu começar a externar isso. Porque uma coisa é a gente, tá estudando, eu gosto muito de estudar cinema, e uma coisa é começar a externar isso pra fora, eu quero compartilhar o que eu tenho. Foi difícil, como é que foi pra tu essa parte? Aceitação, às vezes, de público também. Não foi difícil, não. Assim, né? Eu tô falando de um cara. Eu tenho muitas amigas que têm muito problema de aceitação no meio, né? Então, para mim, obviamente, foi muito mais fácil.
E eu também, quando eu comecei, eu já achei professores para esse público que está começando. Então, era uma linguagem mais fácil. Eu fui um pouco mais louco, porque eu já quis começar aprofundado. Então, eu já fui para filmes muito antigos, né? Em 2020, eu assisti muito filme do século, da década de 1910, por exemplo. Nossa! Assisti muito filme antigo, lá do começo mesmo. Então, já fui, comprei livros assim que eu não entendi nada. Tem um livro que eu comprei em 2020 e metade dele eu não entendi nada, eu tô voltando agora. Quase 3 anos depois, porque era muito difícil. Então, eu tentei ir para frente, mas tive que voltar um pouco. Então, não tem muito problema, principalmente hoje com internet. Você vai lá, pesquisa. No meu Instagram também eu publico muitos livros para quem está começando. Né? Eu li um livro super fácil, que é sobre a história do cinema. Então, você tem todos os movimentos do cinema, você tem todas as passagens do cinema. E eu acho que um começo muito bom é a história. Você começar pela história do cinema, compreender o mercado, porque o cinema ele já começa como indústria, né? Quando Hollywood domina, já domina um impacto muito grande industrial. Então, tem esse peso. Então, acho que começar com história é o melhor caminho. Depois de história, dá para ir para a linguagem, porque toda arte é uma linguagem, comunicação, né? A forma como a câmera se movimenta no filme, o enquadramento, até a ideia de um extracampo que está ali por fora, aquele mundo que circunda aquela história, aquele personagem. Então, eu gosto muito disso, né? Que a gente chama de decupagem mise-en-scène, que decupagem é quando o diretor tira do texto, do roteiro, para transformar em imagem. Porque o roteiro, ele não é o filme, né? A galera gosta de dizer que o roteiro do filme é ruim, mas ali não é o roteiro. A gente tá vendo o filme, a gente tá vendo o que o diretor decupou ali. E a mise-en-scène é o todo. Tudo que a gente vê num filme é a mise-en-scène. A mise-en-scène é a forma como o personagem está enquadrado, a forma como as pessoas por trás estão andando. Tudo aquilo é mise-en-scène, tudo tem um propósito. E isso é a linguagem, isso é a forma, é uma coisa que eu sou completamente apaixonado. Então, acho que para começar a estudar cinema, é por isso, não é difícil, é tranquilo. História, linguagem, aí vai se apaixonando, vai para forma, vai para conteúdo. E principalmente, eu digo isso tanto para quem quer só conhecer mais de cinema, quanto para quem quer ser crítico. Porque para fazer crítica de cinema não é só dizer que o filme é bom ou ruim. Isso Sim. é review, isso é comentário. Uhum. Crítica de cinema, você precisa ter uma bagagem, um estudo, você tem que incentivar o senso crítico, você tem que trazer ideias novas, você tem que questionar o filme, tem que observar ele num contexto político, histórico, porque o cinema é feito por alguém que vive o mundo, alguém que tem ideias. Tem um professor meu que ele diz que todo filme é ideológico, porque todo filme tem uma ideia, porque é feito por alguém, né? Alguém que tem uma opinião. Então, pequeno ou não, aquele filme tem alguma coisa ali. Uhum. Né? E eu gosto de uma frase muito legal que um professor meu disse, que a melhor forma de você compreender um filme é vivendo o mundo. Porque não tem como... Se o cinema é um reflexo do mundo, como é que tu vai entender ele se não experimenta o mundo? Então, cinéfilo, sai de casa, vá viver o mundo, vá para uma festa, vá para um rolê, vá para um museu, vá conhecer pessoas diferentes, que essa é a melhor forma de você entender um filme, né? É bagagem, né? Bagagem. Não tem como a gente só trabalhar. Realmente. E é isso, mas muito massa. Pega nessa tua... falando muito sobre ideia, ideologia. Eu acho que a gente consegue ver muito isso nos filmes de Kleber. Com certeza. Muito, muito, muito. Ele traz o olhar dele queridíssimo para tudo que ele faz. E aqui a gente vai falar um pouquinho de Retratos Fantasmas, que foi o filme escolhido para representar o Brasil lá no Oscar de 2024. E aí a gente quer que tu conte pra gente o que é que tu achou dessa escolha. E se tu puder falar um pouquinho pros ouvintes, telespectadores, que não conhecem o filme ainda, o que é que conta o filme, assim. Olha, Retratos Fantasmas é um filme documentário que beira a ficção. Não sei se vocês perceberam assistindo o filme, mas tem muitas jogadinhas de ficção, principalmente ali no final, quando ele tá no Uber. Aquele Uber, ele é eu um amo ator. aquela cena, o cinto então, bem pleno. Ele brinca bastante com a ficção dentro desse filme, o que é bem legal. Porque ele explora bem o cinema, ele traz a realidade, né, o documental, mas também traz a ficção. Até porque documentário não significa que é a vida real, né? Documentário não é
o filme documentário ele não é um conteúdo jornalístico, né? Sim. Que apresenta fatos. Uhum. Ele é montado, ele é construído de uma Como forma narrativa. Sim. Eu posso pegar qualquer história e transformar na forma que eu quero, Uhum. sendo um documentário. Então, é bem legal isso que ele faz. E o Retratos Fantasmas, ele esse filme documentário, onde o Kleber faz basicamente uma carta de amor ao cinema e a Pernambuco, onde ele mostra os cinemas de rua, os cinemas urbanos, o cinema do povo. Então, é um filme bem legal e eu recomendo muito assistir. Aí, dentro dessa perspectiva de Retratos Fantasmas, o que é que tu achou da indicação pro Oscar desse ano? O que é que tu acha? Tipo, Essa indicação da Academia Brasileira, escolhendo Retratos Fantasmas, é uma escolha incrivelmente maravilhosa e qual é a palavra? Estratégica. É uma escolha totalmente estratégica. Por quê? Porque a gente tem que entender que o Oscar, ele foca muito mais no marketing do que na qualidade de um filme. Isso tem que ficar muito claro. Não é porque um filme ele venceu. O Oscar ele não é padrão de qualidade para nada. As pessoas costumam colocar o Oscar num pedestal muito alto, mas ele é mercado. Então, é a forma como o filme ele é colocado no mercado, o marketing, essas coisas, né? Não é porque o filme ele venceu que ele é uma unanimidade. O Oscar ignora muita coisa mesmo. Principalmente o que a gente chama de cinema de gênero, terror, ação, ignora completamente. Tem muito filme maravilhoso que o Oscar ignora, principalmente filme de fora, né? Que eles têm uma categoria muito fechada, que é o estrangeiro, e esquece de muito filme lá fora que é outro nível. Então, o Oscar ele é mercado. Logo, ele vai olhar o que agrada o mercado. E essa escolha de Retratos Fantasmas, além de ser um filme muito bom, é um filme mercadológico, porque ele recai sobre os gostos da própria indústria. É um filme tranquilo, é um filme que a gente costuma dizer, né, galera cinéfila, que todo diretor ele chega no momento da vida dele que ele faz uma carta de amor ao próprio cinema. A gente teve Spielberg, a gente teve Scorsese, todo grande diretor faz uma carta de amor, né? Então, e o Oscar gosta disso, o Oscar gosta dessas coisas. Então, foi uma escolha muito estratégica. E eu não sei se vocês viram a lista dos pré-selecionados, tinham filmes muito bons. A gente tinha Medusa, que para mim é um filme maravilhoso. Esqueci o nome da diretora agora, eu acho que é Anita Rocha, se eu não me engano. É um filme maravilhoso, só que ela não tem o peso do Kleber, né? Que é um diretor amplamente conhecido lá fora, ganhou Cannes. Todo o filme dele vai para Cannes, vai para Berlim. Então ele é um diretor conhecido, tem um peso. E esse peso ajudou muito nessa escolha. Então, mesmo que seja uma escolha arriscada, porque é um filme documentário numa categoria de filme estrangeiro, uma categoria que se vence mais filmes ficcionais do que documentais, é uma escolha ousada, mas ainda assim é uma escolha certa, porque pelo peso que ele tem, né? Pela força que o filme vem também. O filme está amplamente elogiado lá fora. Então, foi uma escolha muito boa. Bom, como você estava falando, a gente percebe que de todos os filmes brasileiros que disputaram essas indicações, Retrato Fantasma foi o único em um formato de filme documentário e para ser indicado nessa categoria de filme estrangeiro nacional. E o último foi Central do Brasil, em 1998, né, estrelado por Fernanda Montenegro, dirigido por Walter Salles. Muito peso, assim. E, assim, como é que você vê que, por exemplo, assim, a escolha de um filme, ela vai mostrar a história do Centro Recife e suas transformações, seja só pelo ponto de vista dele ou realmente um contexto histórico, igual você fala, vai mostrando os cinemas que tinham todo aquele peso de levar milhares de pessoas ao longo de meses, de anos, e que hoje ou eles viraram ruína ou eles viraram uma outra loja que, assim, parece que perde um pouco da vida, o sentimentalismo. Então, assim, você falou que é muito também de estratégia mercadológica. Mas por que você acha que, às vezes, isso só aconteceu agora, não aconteceu antes com nenhum outro filme brasileiro, assim? Tipo, o que fez realmente, além dessa parte de mercado, de dinheiro, ser, tipo, indicado ao Oscar? Eu acho, rapidinho, que já entra numa pergunta de, tipo, encaixar com o último filme de Kleber, que foi Bacurau. Ele também estourou, teve mais de 700 mil pessoas que viram, super bem avaliado. E foi numa época, assim,
tava meio caótica, e ele trouxe Bastante, né? um ar de rebeldia através do cinema. E aí, na época, eu lembro também que todo mundo falou porque ele não foi indicado, né? Uhum. E aí, tu acha que teve diferença também, tipo, de lá pra cá? O que é que fez Retratos Fantasma aí, Bacurau não foi? Mesmo tendo essa pegada, tipo, mercadológica, que foi como tu falou. Olha, o cinema sempre é mercado. Todas as escolhas pro Oscar é mercado. Não tem muito pra onde correr, não. É mercado. No caso de Cidade de Deus, tem ali um discurso político muito claro, mas é um discurso que não machuca tanto, sabe? É igual Parasita. A galera fala muito de Parasita que ganhou o Oscar. Tem um discurso ali muito claro, mas é um discurso leve, que agrada o Hollywood, sabe? E aí entra no contexto de Bacurau. Oficialmente, Bacurau só não foi escolhido porque a Academia Brasileira não quis. Eles só escolheram outro. Mas a gente tem as teorias aí, né? Que conteúdo político, porque assim, Kleber, ele sempre tem uma ideologia política muito clara nos filmes dele. Só que alguns são muito mais do que outros. E Bacurau, ele é muito incisivo nisso. Bacurau não tem nuance, não tem nada. É claro, não tem entrelinhas, é claro. A pessoa assiste e sabe do que ele tá falando. E Retratos Fantasmas, você tem uma ideologia, mas não é igual Bacurau, sabe? Então, tem aí essa teoria jogada na roda que foi por questões políticas, mas a gente não pode dizer que é, né? Pode ser também porque os membros da Academia Brasileira não gostaram, pode ser também. Mas, enfim, eu penso muito nessa questão política, que ele foi muito, muito forte em Bacurau, muito forte mesmo, falando diretamente sobre gringos, né? Então, isso pode afetar muito na escolha para o Oscar. Então, eu acredito muito nessa ideia de Bacurau, que Retratos Fantasmas não tem. Como eu disse, né? Eu vou repetir, Retratos Fantasmas é amor à cidade dele, é amor ao cinema. E isso agrada o mercado, isso agrada a Hollywood. Não machuca ninguém, é só ele mostrando o amor e o carinho dele. Sim. Então, por isso que eu falo que foi uma escolha muito boa, porque além do filme ser muito bom, ele é um filme gostoso, um filme fácil, ideologicamente falando, né? Se é possível falar isso. Certo. A gente vai fechando aqui mais sobre Retratos Fantasmas e vai trazendo mais para o cinema brasileiro, porque eu acho que a gente começa a entrar na discussão dessa paixão pelo cinema brasileiro, que ainda tem um longo caminho a ser... Mesmo existindo há muito tempo, parece que não tem o devido valor que a gente vê perante a muitos filmes americanos, podemos assim dizer. A gente sempre lembra de filme americano quando a gente fala de cinema, tipo um diretor americano, uma atriz, enfim. Mas trazendo agora pra gente, tipo, tu consegue lembrar de nome? Com certeza sim, mas quem tu traz de nome pra falar sobre os diretores, os maiores diretores brasileiros? Quem tu traz, assim, de nome que tu acha que é isso aqui? Olha, eu vou falar baixinho aqui que eu sou muito ruim com o nome, por isso que eu fiz uma listinha. Tá bom. Quando eu penso em cinema brasileiro, assim, a gente fala muito quando pensa em cinema Estados Unidos, porque os caras dominaram tudo sem pedir licença pra ninguém, né? Desde sempre foram chegando e dominando os lugares, o que é bem triste, porque o nosso cinema é um dos melhores do mundo, com facilidade, tem muito filme bom. E assim, a galera gosta de dizer, nossa, o cinema brasileiro é horrível, e aí tu vai perguntar quantos filmes brasileiros a pessoa viu no ano, viu 3 da Globo Filme, 3 que estão na Netflix, aí não ajuda, né? Cara, tem tanto filme, principalmente filme independente brasileiro. Sim. Maravilhoso, gente. Eu falei aqui de Medusa, da Anitta Rocha. A gente tem Cabeça de Negro, do Del Cardoso, que é maravilhoso também. Então, é só procurar, sabe? Procurar criadores de conteúdo que falam sobre isso, né? Eu detesto quando falam, é tão bom que nem parece brasileiro. Não, é tão bom que é brasileiro. Nosso audiovisual é maravilhoso. Então, quando eu penso em cinema brasileiro, assim, de história dos melhores, a gente tem aqui, vou puxar a minha fila. Glauber Rocha, Rogério Sganzella, Nelson Pereira dos Santos, que tem um dos meus filmes brasileiros favoritos, Mojica, o Zé do Caixão, entre muitos outros. Mas eu vou vou citar aqui os contemporâneos, porque muitos desses diretores que eu falei são filmes dos anos 60, filmes dos anos 30, e muita gente não tem essa facilidade ainda. Mas vão atrás, tá? Não é porque é antigo e preto e branco que é ruim, não. Então, vou citar aqui os contemporâneos. E eu fico feliz que nos contemporâneos tem muito mais nome feminino do que antigamente. Que bom. A gente tem Gabriela Amaral,
Marco Dutra, Juliana Rojas, Anita Rocha, como mencionei, Júlio Bressani, que Júlio Bressani lançou um filme recentemente, que é Capítulo e um Capítulo, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, lindo, lírico, nossa, maravilhoso. Del Cardoso, que eu comentei também, claro, o Kleber Mendonça, né? Um cara aí que nem tem tanto filme assim, eu acho que Retratos é o 4º filme, o longa-metragem dele, ele tem muito curto ainda. Ele tem muito curto. Sim. Então é um início de carreira ainda, um diretor fantástico. Eu acho que dos longas dele nem eu detesto, eu gosto de todos. O cara sabe muito. Então eu acho que eu cito esses nomes. Massa. Inclusive, de Kleber Mendonça, um curta que Gabi também me fez assistir, se chama Recife Frio. Por favor, assistam. É muito legal. É um falso documentário onde Recife fica frio. Só que, tipo assim, não é um frio normal. É congelante, gente. E você vai assistindo e parece que, assim, realmente isso tá acontecendo. O que é muito irônico se a gente vê o cenário de hoje, que a gente tá, tipo assim, num calor absurdo, extremo, assim, sabe? Mas fica a dica, é muito bom. Bom, e tratando um pouco também de Oscar, como podemos dizer, se você pudesse escolher os vencedores do Oscar nas 5 principais categorias, né? Filme, atriz, ator, direção, roteiro, assim, quem você escolheria? Sem pressão, tá? Sem falar pressão. baixinho de novo. Eu confesso que eu vi pouquíssimo filme em 2023. Quase nada. Eu acho que eu nem cheguei a metade, principalmente do circuito de Oscar, né? Mas eu peguei uma listinha também. E, assim, tem nomes que com certeza vão estar, né? Eu puxei aqui, tem Oppenheimer, Assassino da Lua de Flores, Pobres Criaturas, Maestro, Barbie, Zona de Interesse, Passe Livre são alguns desses. Pra vocês terem ideia dessa listinha que eu puxei aqui, eu só assisti Barbie e Assassino da Lua de Flores. Nem Oppenheimer eu vi ainda. Mas se vocês me permitirem, eu quero fazer meu top 5 do ano. Pode fazer. À vontade. Já fica de indicação pra vocês, hein? Anota aí. E assim, eu sou muito ruim com o nome mesmo, tá? Eu puxei a listinha. Eu vou começar de baixo pra cima. Em quinto, eu jogo o Shin Kamen Rider, é um filme japonês. Ele tem uma pegada muito fantasiosa que tem sido muito abandonada no cinema de hoje. Que é essa busca por realismo constantemente, que é muito chato. Principalmente no filme de super-herói, tem que ser real, porque... Às vezes a gente só quer uma fantasia pra fugir da realidade, Exato. Gente. Só isso. Pra que ser real? A gente tá com um cara que voa, porque tem que ser real. Exato. Deixa o cara um bonecão mesmo, não me importo. Então, o Shin Kamen Rider é maravilhoso, o cinema japonês é incrível. Em quarto, antes de tudo, eu vou ter que falar que eu tô muito americanizado, me sinto triste, porque nessa lista tem 3 filmes americanos. A gente fazer o quê? Acontece. Em quarto lugar, eu jogo John Wick 4. Eu tava conversando com uns amigos meus, e John Wick é uma franquia que vai mudar o mercado, tá? Eu tô gravando aqui, vai mudar o mercado. Todos os filmes de ação a partir de agora vão se espelhar nele, porque esse cara mudou tudo. John Wick mudou tudo. E esse quarto filme é cinema puro. Assistam, tá na Prime Video, se eu não me engano. Em terceiro lugar, eu boto Missão Impossível Acerto de Contas. Muito bom também. Uma das melhores experiências que eu tive no cinema. Assim, das 3 melhores experiências da minha vida, 2 é com o Tom Cruise. Icônico, Top Gun né? Maverick, que é outra obra maravilhosa. Em segundo lugar, é Retratos Fantasmas. Desculpa, gente, não ficou em top 1, porque em top 1 não tem como, é o Vovô Scorsese com o Assassino da Lua de Flores. É incrível. Inclusive, leio o meu texto, porque eu não consigo nem descrever o que eu senti. Tá escrito lá. Fantástico esse filme. Esse é o meu top 5, por enquanto. Ainda vou assistir muito filme. Essa semana eu ainda vou ver Oppenheimer. Eu não sou fã do Nolan, então não tô esperando nada desse filme. Mas é isso. Uma coisa, você falando sobre cinema, você falou que o seu top 5 é um japonês ou asiático? Japonês. Mas a gente percebe que tem muitos lugares que tem filmes muito bons e às vezes são pouco divulgados. Às vezes filmes japoneses, tailandeses, que sejam russos. Acho que eu nunca assisti um filme russo, mas tudo bem. Mas assim, tem algum outro lugar, tirando os Estados Unidos, essa parte americana, que você gosta muito de assistir os filmes, que você acha que tem uma cinematografia, assim, incrível? Tirando o Brasil, sou completamente apaixonado pelo cinema japonês. Os caras sabem muito fazer, principalmente terror. Terror japonês é outro nível. Cinema francês, gosto muito de cinema francês. O drama francês é maravilhoso. Cinema russo eu assisto, mas não assisto tanto quanto gostaria. Cinema italiano também é maravilhoso. Cinema argentino é muito bom. Cinema argentino. E a gente falando antes sobre o jogo, né? Olha aí! O jogo, cinema é outra coisa. Sem rivalidade no audiovisual, assim, mas eu quero assistir mais filmes da América Latina, confesso que eu assisto muito pouco.
Uhum. Fico muito concentrado em Estados Unidos, que não tem como, e Europa. Eu vejo muito a Europa. Uhum. Mas a minha meta para ano que vem é ver América Latina e África. Eu já assisti alguns filmes africanos e são muito bons, né? Então, quero assistir mais desse meio. Mas daqui da América Latina eu gosto muito do chileno e do argentino. O cinema chileno é muito bom, né? Mas, assim, meus favoritos mesmo, tirando o Brasil, eu fico com o japonês. Cinema japonês e o sul-coreano. Meu diretor favorito é um sul-coreano, é o Hong Sang-soo. Nossa. Sul-coreano eu falo que eu fico, assim, eu assisto alguns filmes também, mas eu fico muito na parte dos doramas também, que é onde a gente também vê muito essa diferença, seja do coreano, japonês, chinês, tailandês, assim, mesmo sendo tudo ali na parte da Ásia, é uma visão diferente de cada coisa que, assim, é absurdo. A língua é diferente. Esse ano eu dei uma aprofundada mais em cinema asiático, assisti muito filme chinês, japonês e sul-coreano. E, cara, chegou a um ponto, eu tava assistindo tanto filme que chegou a um ponto de eu saber diferenciar qual era a língua. Porque é diferente. É. Isso é bem legal. É isso aí, pessoal. Bom, acho que, assim, se deixar a gente pode ficar falando de filme por mais muito tempo, mas como a gente, né, infelizmente com dor no coração, a gente também queria te agradecer muito por disponibilizar o tempo de vir conversar com a gente sobre filme, que é algo que, assim, acho que meio que todo mundo gosta de filme, nem que seja um pouco, todo mundo tem essa paixão pelo cinema. Então, a gente também quer agradecer aos nossos ouvintes e pra nossa produção, né, que fez o roteiro, foi Manuela Nemesio, Yasmin Barbosa, Gabriela Torres e, por mim, Giovana Tomé, som e imagem por Alan Procópio e a produção também por Alan Procópio. E é isso, esse foi mais um episódio do Pod 081. Antes de encerrar, falar só uma coisinha? Claro! Eu queria incentivar todo mundo pra assistir Retratos Fantasmas, Uhum. que... eu queria falar pra todo mundo, antes de encerrar, pra todo mundo assistir Retratos Fantasmas, porque é um filme nosso, é um filme pra gente que ama cinema, pra nós pernambucanos, é um filme completamente nosso. O que o Kleber faz nesse filme é tão mágico que a nossa geração, a geração Z, vai sentir nostalgia e saudade daquilo que nem viveu, né? Porque ele conta a história do cinema de rua, do cinema urbano que a gente não viveu, né? A gente não viu aquilo, mas a gente sente saudade, a gente se emociona com tudo aquilo, porque é lindo de verdade. Então, assistam, é nosso. Além disso, eu indico assistir todos os filmes do Kleber. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é um estudioso, ele é um gênio do cinema. E os filmes estão fáceis de achar, boa parte deles estão na Netflix, por exemplo. Então, assistam, é cinema total. Assistam com carinho, tá? Assistam com carinho. Sim. Olha, o Kleber, ele é muito carinhoso. De Parece que verdade, você tá muito bom. recebendo um abraço quentinho enquanto você tá na sala de estar conversando com ele. É tipo A isso. depender do filme também. Tem filme que é porrada. É. Tem filme que é porrada, mas é muito bom. Mais uma vez, obrigada, Kaique. Obrigada de verdade por ceder seu tempo. Vir conversar com a gente. Vou agradecer agora a produção, Gabi Garcês, Manu, nossa prof, queridíssima, sempre aqui apoiando as loucuras da gente. Sim. Jéssica, desculpa, amiga. Jéssica, ele mandou seu nome errado pra mim. Produção falhando aqui. E Alan, novamente. Sigam a gente nas redes sociais. Pode 081 tá aí na alta. Acompanhe a gente que vai vir muita coisa legal também, tá? E fica o convite para acompanhar o próximo episódio. Não saiam daqui, não percam a chance de aprender mais. A gente não fala só sobre cultura, a gente fala sobre cultura, sobre esporte, talvez sobre política, não sei, quem sabe nem porque tudo é política também. A gente não fala sobre arte. E é isso, obrigada. Exatamente. Então é sobre isso. Pod 081 é bem eclético. É que fale do seu E sobre. Instagram. Exatamente. Faça meu filho. Meu Instagram é Refletindo Cinema, tudo junto, sem mais nada, é só Refletindo Cinema. E é isso, você me encontrar lá. Tô produzindo pouco, porque eu tô tendo muitas cabines, então tô escrevendo muito, mas eu vou voltar. E é isso, então. Obrigada, Um beijo, gente. tchau e até o próximo.